Olá meus irmãos, bem-vindo a mais uma parte desse estudo. Vamos aqui recapitular mais um trecho em que Jesus fala a respeito do fim dos tempos. Então, quando Jesus está falando, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Aqui é como se Jesus estivesse voltando um pouquinho, depois de dar as instruções, haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí Jesus volta, é como se aqui Jesus voltasse um pouquinho para falar do que ele já havia começado aqui, se você voltar um pouquinho, ele fala, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo sou Cristo e enganarão a muitos. Então aqui ele voltou novamente no assunto, aquele lá que é antes um pouco da grande tribulação, como se ele falasse: eu já estou dizendo para vocês, tomem cuidado, porque se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então muito cuidado se você acredita, confia tanto em uma denominação, ou se você confia tanto em um homem porque você vê sinais e prodígios, muito cuidado com isso, tá bom? Cristão, o crente, ele vive pela fé, é certeza de coisas que se esperam, ele é convicto de coisas que ele não vê, entendeu? Sinais não quer dizer nada, como eu já falei anteriormente. O crente vive por fé, ele não atenta nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. As que veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Então, não acrediteis. E por que não devemos acreditar? Porque primeiro os sinais têm que se cumprir. Quando, portanto, virdes a abominação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, Aqui, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda, entendeu? Quando a gente vê isso aqui, esse é o sinal que está faltando. Quando a gente vê isso aqui, está perto, chegou o momento, não passará essa geração, Às vezes as pessoas perguntam, mas aquele trecho, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Já passou tantas gerações, períodos muito difíceis, e as pessoas questionam, mas o Senhor não falou que aquela geração não ia passar? Mas você tem que entender que Jesus está falando de qual geração que ele está falando? Dessa aqui, quando vocês virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. É aqui, essa geração aqui não vai passar quando esse sinal aqui, a geração deste sinal, quando esse sinal acontecer, não vai passar os céus e a terra sem que todo o restante que está aqui se cumpra, entendeu? Então ele volta falando aqui, não acreditem nessas coisas que vão aparecer mesmo muitas pessoas falando que o tempo está próximo, lembra? E o tempo está próximo, enganarão muitas pessoas. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui, Então aqui em Lucas 21, no verso 8, diz o seguinte, disse então ele, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Ora, parece que é contraditório, A gente vê tanta igreja falando que o tempo está próximo, mas Jesus está falando aqui para você não acreditar, não vai dispor tanto após eles, o tempo está próximo. E é verdade que o tempo está próximo, mas Jesus está falando do quê? Não é qualquer tempo. Todas as gerações que aconteceram coisas extraordinárias na terra, aflições, problemas, rumores e rumores de guerra, Jesus falou que essas coisas vão acontecer mesmo. Isso não é sinal nenhum, não é sinal evidente para a vinda de Cristo. Então falar que o tempo está próximo só porque está acontecendo essas coisas, não é bem o que Jesus pregou, não é bem o que Jesus ensinou. Então ele está dizendo, não vai dispor tanto após eles, E aqui ele continua e fala realmente das guerras, sedições, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Essas coisas vão acontecer mesmo. Não fique preocupado com isso, porque é necessário que aconteça. Mas é como se ele falasse, não acreditem, não vai ser naquele momento. Não vai ser por quê? Porque é um tempo específico. Então todas essas coisas aqui, haverá vários lugares, grandes terremotos, fome, pestilência, haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. Tudo isso aqui é o princípio. Quando ele
fala princípio, ele não está dizendo que é sinal da vinda, ele está dizendo que vai acontecer mesmo essas coisas, então não fique preocupado com isso. Ele está falando de um tempo específico, você tem que interpretar esse tempo. Qual é o tempo específico e qual é esse tempo específico? É isso aqui, ó, quando você ver, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. É aqui que a gente tem que tomar cuidado, é aqui que a gente fica preocupado. Tem que ficar preocupado quando ele se manifestar, ou o anticristo se manifestar. E se você duvida, ainda vamos estudar as cartas de Paulo, em que ele fala dessas coisas. Ele está falando abertamente, você vai compreender, né? Então, quando você vê se manifestou o anticristo, aí sim ficou evidente. É ele, né? Todo cristão vai reconhecer. Agora, o cristão que ele é levado por todo tipo de vento de doutrina, é claro que ele não vai perceber o anticristo. Ele vai achar que o anticristo é até um bom presidente. É um presidente bom, que ajuda as pessoas, que ajuda os pobres, que não tem preconceito com nada, né? Ele vai aparecer dessa forma. Como a gente já tem visto, é aquele líder que cuida dos animais, que está preocupado com todas as causas, entendeu? Só não está preocupado com a fé em Deus, a religião que professa o Deus verdadeiro, aí eles não estão preocupados. Aí também não é preconceito. Preconceito é só contra aquelas coisinhas lá que eles decidiram que se você for contra aquilo, se você tiver uma opinião diferente, aí você é preconceituoso. Mas eles atacarem a religião do Deus verdadeiro, aí não é preconceito. Aí é liberdade de expressão, né? Então, e muitos cristãos serão enganados por ele. Poxa, mas vocês são fanáticos. Esse presidente é tão bom, ele cuida das causas dos mais fracos, dos mais oprimidos. É impossível ele ser o anticristo. Eles acham que o anticristo vem como um leão que vai ser muito mal. Não, ele vai ser bom, só que ele vai ser mal para os crentes, para os que professam a fé no Deus verdadeiro. Lembra quando Paulo falou que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus? E o povo vai amar esse líder, entendeu? Mas vai odiar os cristãos, como já tem acontecido. Então, nós vamos voltar aqui, ó. Então, pra gente concluir aqui, ó, ele falou, né? Eis que eu vos tenho predito. Ele já deixou avisado para os desavisados, ok? Já deixou avisado para você que tá voando aí, né? Achando que tá tudo beleza, tudo legal. Ele já deixou avisado que aconteceria estas coisas. Então, não fique impressionado se você estiver descobrindo a verdade agora. Portanto, se vos disserem, olha só, presta atenção no que ele está dizendo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, então, quando ele diz eis que ele está no deserto, não saiais, veja só, a gente entende também que esse período aqui acontece dentro da tribulação, quando muitos cristãos estiverem escondidos, né? O anticristo ele virá dizendo ser Deus. Então, como os crentes gostam dessas coisinhas que acontecem por aí, né? Jesus apareceu em tal lugar, tá lá o cristão dizendo é fim dos tempos, tá lá o cristão dizendo Jesus está voltando, né? Como os crentes adoram esse tipo de coisa, sem entendimento, sem direção, como eles amam esse tipo de coisa, eles vão poder ser muito bem enganados quando eles estiverem fugindo e alguém disser, eis que ele está no deserto, talvez o anticristo dizendo ali, ó, fala para eles que o Cristo que eles acreditam está no deserto, que sou eu, né? Ele não chegará se dizendo o próprio Deus. Não é à toa que muitos judeus vão acreditar nele como o Messias enviado, né? Não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque ele não vai aparecer dessa forma. De que forma ele vai aparecer? Como relâmpago, entendeu? Mas também podemos tirar uma reflexão desse texto aqui para a época atual, que também há muitos falsos profetas e falsos mestres, né? Então, é como se ele falasse assim, ó, eis que ele vem no arrebatamento, não acrediteis, está fora da cronologia. Eis que ele está naquela igreja, está no interior daquela casa, é naquela igreja que ele está, não acrediteis, não saiais. Alguns evangelhos dizem, não os sigais, entendeu? Você sabe quando Jesus falou que há lobo em pele de cordeiro, ele está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres. Ah, mas na minha igreja usa a Bíblia. O pastor manda eu trazer a Bíblia para ver que eu estou ensinando de acordo com a Bíblia. Olha, toda igreja faz isso. Só que o que acontece é que sempre você tem que dizer sim. Tem sempre que dar o seu amém ao que o pastor fala. A última palavra é do pastor, entendeu? Mesmo que você estiver entendendo de outra forma, sempre você tem que dizer o amém. Você pode se levantar
sentar e falar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui o senhor entendeu errado. Não vou me aprofundar nessas questões porque isso demanda tempo, demanda estudo, outras passagens bíblicas na qual teria prazer em mostrar, mas ficaria muito cansativo esse estudo e eu quero focar aqui somente no arrebatamento. Coloque-se aqui nesse versículo, né? Então, não acrediteis e por que não devo acreditar? Se alguém disser, eis que ele vem aí a qualquer momento, não acredite por quê? E por que a resposta está aqui, ó, no 27? Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Olha só, porque ele vai se mostrar no céu, você não vai ver ele em canto nenhum. Você não vai ver Jesus em canto nenhum, a não ser aqui, quando ele se mostrar no céu, como o relâmpago se mostra de um ponto a outro. E aí a gente vai dar continuidade, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Imagina o sol se escurecendo, meu amigo. É um fenômeno terrível. Quem vai querer que o sol se escureça? É o fim da humanidade. O sol se escurecer, a gente precisa, né? O sol é fonte de vida. Então vai ser espantoso isso aqui. O sol escurecer, isso aqui vai gerar pânico total. A lua não dará a sua luz. Imagine. Então, quando a lua se torna em sangue, muitas interpretações malucas dizendo que as luas de sangue têm a ver com a vida de Cristo. Isso é bobagem, pessoal, porque a Bíblia fala um momento específico em que a lua se tornará em sangue, um momento específico que é na vinda de Cristo, que é quando o sol se escurecerá, e aí a lua vai se tornar em sangue e as potências do céu serão abaladas. Então não tem a ver com a luz de sangue que de tempos em tempos aparece. A lua de sangue é um fenômeno, né, causado por poluição, entre outras coisas. Não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver com a vinda de Cristo, né? E por que que a lua vai se tornar em sangue? Por quê? Porque a lua, ela recebe a luz do sol. Ela reflete a luz do sol. E o sol vai se enfraquecer. A gente vê lá em Apocalipse que o sol vai reduzir o seu brilho. Ele não vai apagar de imediato. Ele vai ser reduzido o seu brilho. Ele vai reduzindo aos poucos. Ele vai se apagar totalmente depois de um período, depois de um tempo, que eu não sei bem quanto tempo isso irá durar. Mas ele vai enfraquecer. Apocalipse fala sobre isso. Quando o sol enfraquece, o brilho da lua vai mudar. Por quê? Vai refletir a luz do sol mais fraca. E o que que acontece? Vou dar um exemplo da fogueira. Quando a chama da fogueira ela está bem alta, ela emite uma luz amarela. O mesmo que acontece quando a lua recebe os raios de sol e reflete. É um pouco amarelada, às vezes é bem branca, né? Mas se você parar para observar, ela é bem amarelado também, porque ela está recebendo a luz do sol, né? E quando a fogueira ela escurece, ela perde um pouco aquela chama e fica em brasa, a fogueira, que é amarela, fica avermelhada e emite luz também avermelhada. Então o que vai acontecer é isso, o sol vai perder uma porcentagem do seu brilho, a lua vai ficar vermelha por um período, mas depois, né, não dará mais a sua luz, porque o sol vai enfraquecer tanto que não emitirá mais luz e as estrelas cairão do céu e as potências serão abaladas. Então, depois desses fenômenos, que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ó. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Por que que eu marquei isso aqui em rosa? Por quê? Porque aqui é o primeiro momento em que fala do arrebatamento, que está se referindo ao arrebatamento. Olha só, ele enviará os seus anjos com rijo, clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Lembra que eu falei que arrebatamento não é desaparecimento? Você viu o significado do arrebatamento? É ser levado, tomado à força, carregado. Arrebatamento tem a ver com isso. Quem vai levar e tomar são os anjos, ó. Ele enviará os seus anjos com rijo, clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos aqui, ó, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Lembra quando fala lá, um será tomado, o outro será deixado? Aqui é o anjo que vai tomar aquela pessoa e vai levar para encontrar o Senhor nos ares. A gente vai entender isso mais na frente do estudo, né? Aí ele fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Vamos ver esse trecho aqui, vamos ver em outros evangelhos, que está bem claro também, né? Eu grifei aqui em rosa, para que a gente possa compreender. Então, a mesma coisa.
coisa, ó, as estrelas do céu cairão. Vamos voltar aqui um pouquinho só para que a gente possa compreender, ó. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, lembra? Sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Ó. Em outro evangelho vai dizer que a lua vai se tornar em sangue. Que nesses dois evangelhos, Mateus e Marcos, está dizendo que escurecerá, a lua não dará mais a sua luz. Veja, o sol tem ligação direta com a lua porque, claro, é óbvio que a lua reflete o brilho do sol, né? E o sol escurecendo, a lua também vai sofrer as consequências. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Aqui, ó, as estrelas cairão do céu. As estrelas não cairão na terra. Alguém pode dizer, mas se as estrelas caírem na terra, as estrelas são muito maiores do que a Terra, vai acabar com tudo. Não, não é isso que está dizendo. A gente vai observar as estrelas caindo. Como às vezes a gente vê um asteroide passando na atmosfera e a gente vê que queima, né? Quando ele atinge ali a atmosfera, ele queima pequenas pedras espaciais que acabam passando na atmosfera e queima. Então a gente antigamente pensava-se que eram estrelas caindo. Não, né? Mas a gente vai observar da mesma forma as estrelas caindo, né? Como se fosse um pergaminho aberto que você joga em cima da mesa e ele vai de uma ponta a outra se fechando. As estrelas cairão da mesma forma e as forças que estão no céu serão abaladas. E então depois disso verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ora, para que esses anjos, se vai ter arrebatamento, para que estes anjos? Que pessoas são essas? Que escolhidos são esses que ele vai ajuntar? Ah, mas isso aí é os que ficaram depois do arrebatamento. Mas aonde é que está o arrebatamento aqui? A gente estudou a cronologia. Até o momento não se fala em arrebatamento. Até o momento a gente viu aí falsos profetas, a gente viu fenômenos da natureza, a gente viu grande tribulação, perseguição, né? Perseguição aos cristãos, mas a gente não viu arrebatamento nenhum. Pronto, ele resumiu aqui. Então vamos ver aqui o outro trecho para que a gente possa compreender. Aqui, ó. Nós vamos passar aqui para a parte roxa que eu marquei aqui, que a gente vai entender. Aí aqui ele vem dando aqui a Noé e também faz referência a Ló, né? Que naquele tempo lá também, Deus não tirou ninguém da terra, não. Deus não tirou, Deus poderia ter tirado Noé, Deus poderia ter arrebatado Noé, Deus poderia ter arrebatado Ló, mas Deus não fez isso, né? E Ló quase morreu. Os anjos arrancaram Ló no último minuto. Lembra que eu falei que os anjos é que vão fazer a separação? É os anjos que vão colher, né? Fazer a grande seara. Eles vão tomar os seus escolhidos, os escolhidos de Deus. Então, aconteceu isso com Ló. Os anjos tiveram que ir até Ló e tiraram ele da cidade rapidamente. Então, fica para o próximo vídeo. Aqui eu tenho certeza que você compreendeu. E vamos chegar naquele ponto em que diz que um será tomado e o outro será deixado. Então é preciso entender o contexto também. Vamos ver em que contexto está aquela passagem, para que a gente possa entender, não ficar dizendo que vai acontecer um arrebatamento antes, sem estar escrito em canto nenhum. Seria maravilhoso, ótimo. Eu até gosto da ideia, mas se não está escrito, não adianta me iludir. Seria muito bom. Afinal de contas, ser livrado dessa grande tribulação seria ótimo. Só que Deus vai livrar, com certeza Deus vai livrar da grande tribulação. Agora Deus vai livrar do jeito dele, não do nosso jeito, não do jeito que a gente quer, porque vivemos a geração mais débil de todos os tempos. Quando eu digo débil, é a geração mais ignorante. É só você olhar o meio gospel. É cada absurdo. Todo dia é uma coisa pior do que outra. Bobagens gospel, coisas idiotas, coisas que criança não faz, são coisas tão infantis que crianças não fazem. Hoje a gente vê até criança pregando, né? Adultos sentados e criança pregando, cara. É um completo absurdo, né? Chegou mesmo no completo absurdo de uma criança saber mais do que um adulto. Então a gente vive realmente um tempo crítico. A gente vive realmente o ápice da loucura no meio cristão. Mas ele é tão bonitinho pregando, ele é tão bonitinho, ele tem a unção. Pessoal, uma criança, ela só está repetindo o que ela foi ensinada, o que ela foi doutrinada. Ela tem a mente cauterizada. Claro que tem crianças muito inteligentes, tem, realmente, mas se uma criança está ocupando o lugar de um adulto, realmente os tempos são preocupantes. Isso aqui virou show. Criança fazendo uma coisa de adulto realmente é um show, é um espetáculo, né? Imagine uma criança lá fazendo algo que só um adulto faria. Não chama atenção? Chama. Mesma coisa. É um showzinho gospel para entreter. E o povo alienado, o povo cego, o povo débil, é a geração mais débil, mais ignorante de todos os tempos. Como Deus vai salvar uma geração dessa? Deus não fez isso no tempo de Abraão.
no tempo de Ló, que eram homens justos, de verdade, eram pessoas mais justas. Deus não fez isso, por que ele vai fazer com a geração mais débil de todos os tempos? Não vai. A igreja está suja, precisa passar pelo fogo para ser apurada. Os verdadeiros cristãos, só vai ficar esses. Aqueles que não forem, vai cair fora, não vai aguentar o fogo, né? Lá o apóstolo Pedro fala que nós somos apurados pelo fogo, né? Como o ouro é apurado para tirar as impurezas. A igreja vai passar pelo fogo, pelo aperto, e só vai ficar realmente os cristãos de verdade. Seria maravilhoso um arrebatamento antes, mas a escritura não fala assim. A gente tem que confiar em Deus, é pela fé. E ele falou que os dias serão abreviados, porque nenhuma carne se salvaria, então a gente tem que confiar que ele vai abreviar aqueles dias, ele virá antes que alguém se perca, ele voltará antes, na hora certa, tá bom? Então fica para o próximo estudo, nós vamos estudar essa passagem aqui em roxo e essas passagens em rosa, porque tem tudo a ver com o arrebatamento, ok? Faz todo sentido, são versículos que estão ligados aqui, ó, indiretamente, mas falam do mesmo assunto. Nós vamos entender no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, dá aquele like para ajudar a crescer o canal, para que esse vídeo possa estar chegando em diversos lugares, né, para que todos possam ser edificados. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.